Fala, galerinha do meu sétimo ano, sejam todos bem-vindos e todas bem-vindas. Inicialmente, eu quero dizer que é um prazer inenarrável estabelecer esse contato virtual e nossa aula de hoje vamos estudar sobre álgebra. Isso mesmo, álgebra, vamos estudar equações. Até percorrer esse trajeto e chegar na parte de equações, fizemos uma longa caminhada, né, iniciando lá em janeiro e chegando aqui já na metade do ano, estudando os conjuntos dos números, né, no caso o conjunto dos naturais, o conjunto dos inteiros, o conjunto dos racionais e caímos de bandeja agora em equações. É de fundamental importância a gente entender essa parte de conjunto, justamente para a gente aplicar agora quando estudamos equações. O significado de equações eu vou trazer mais à frente, mas inicialmente eu quero, né, começar a introduzir esse conteúdo falando de uma situação problema. Que situação problema é essa? É justamente essa que eu vou ler agora. Veja bem, ó. Passeando com seus netos, Helena percorreu 2/5 do comprimento total de uma avenida. Beleza, não sei que tamanho tem essa avenida, mas só sei que ela percorreu 2/5, certo, dessa avenida. Ok? Vejamos bem. Se andasse mais 40 metros, teria percorrido a metade da extensão total da avenida. Tranquilo? Por meio de qual sentença matemática poderíamos obter, em metros, a extensão total dessa avenida? Agora veja bem, ele quer uma expressão, ele não quer o valor total dessa avenida, ele quer uma expressão literal, ele quer uma escrita misturada, no caso, com números. Isso é uma expressão, certo? Olha só, primeiro, precisamos encontrar um número que represente, em metros, a extensão total da avenida. Vamos iniciar esse número pela letra X e fazer um esquema da situação. Vamos fazer um esqueminha dessa situação? Veja bem, acompanha comigo o raciocínio. Eu vou pegar o seguinte, ó. Essa linha preta que eu vou fazer aqui agora, ó, essa linha preta, tá vendo? Ó? Essa linha preta é a avenida. Então, ela começa aqui e termina lá. Então, a linha preta é a avenida. Que tamanho tem essa linha, essa avenida, no caso? Qual é a extensão? Eu não sei. Eu não sei, o exercício não me fala, mas ele fala para representar pela letra o quê? Pela letra X. Então, o comprimento total dessa avenida vai ser o quê? Eu vou descrever assim, ó, comprimento. O comprimento é igual ao quê? Igual a X. Se eu não sei o valor, eu vou chamar de X. E esse X, ele tem um nome especial. Ele se chama de incógnita, beleza? Então, vamos lá, ó. Ela percorreu 2/5 de quem? Da avenida. Então, eu vou pegar aqui uma caneta de cor diferente e vou supor, certo? E vou supor o seguinte, que 2/5 está exatamente aqui. Então, eu vou dizer que ela andou 2/5. Veja bem, ó. Ela andou 2/5 de quê? De x. Beleza? Se eu soubesse o valor de x, bastaria eu multiplicar 2/5 vezes o valor da avenida. Ela andou 2/5. E ele fala o seguinte, ó. Se andasse mais 40 metros, o que aconteceria? Teria percorrido a metade da extensão total da avenida. Então, veja bem, vocês concordam comigo que a metade dessa avenida vai estar mais ou menos aqui, ó, fazendo no olhômetro? Vai estar bem aqui. Então, se ela tivesse andado mais 40 metros, no caso aí, ó, e aqui eu vou colocar em metros também, esse m em metros, se ela tivesse andado mais 40 metros, ela teria o quê? Percorrido metade, no caso, dessa avenida. Como que a gente pode, no caso, escrever, certo, uma expressão que representa o que esse enunciado acabou de dizer? A gente pode escrever essa situação da seguinte maneira. Eu posso dizer o seguinte, ó, que 2/5 da avenida mais 40 metros é igual ao quê? Metade. Metade de quem? Da avenida. Recapitulando o que eu acabei de falar. A Helena, certo? Foi dar uma voltinha com seus netos e ela percorreu 2/5 do comprimento total de uma avenida. E eu escrevi de azul aqui, ó. Escrevi de azul. Eu supus que 2/5 era daqui até aqui. Fui
escrevi de azul, 2/5 de quem? 2/5 de x, porque x é o quê? Comprimento total da minha avenida que eu fiz com essa linha preta. E depois ele falou, se ele tivesse andado mais, tá vendo? Ó, então ela percorreu 2/5 da avenida. Se ela tivesse andado mais 40 metros, ela teria chegado aonde? Na metade, porque isso daqui, ó, de vermelho é o quê? Metade. Ela teria percorrido metade. E ele pergunta uma expressão, certo? Uma expressão matemática que significa o que ele acabou de escrever literalmente. Então, isso daí fica da seguinte maneira. 2/5 da avenida, que eu não sei o valor da avenida, mais 40 metros é o quê? Ela teria percorrido o quê? Metade da extensão. Uai, se a extensão total vale x, então metade é o quê? É eu pegar esse x e dividir por 2. Então, x dividido por 2 significa o quê? Metade da avenida. Então, eu sei muito bem que 2/5 de x mais 40 é igual ao quê? Metade da avenida, certo? O que mais eu posso trazer de informação? Veja bem, essa primeira parte aqui, ó, antes desse sinal da igualdade, eu vou chamar, no caso, de primeiro membro, certo? Depois aqui, essa segunda parte, depois do sinal de igualdade, eu vou chamar de quê? De segundo membro. Inicialmente, o objetivo é esse, é apenas pegar um texto, certo? E através desse texto conseguir escrever uma equação matemática. E já já eu vou trazer, certo, a definição de equação. Tranquilo? Certo? Qualquer dúvida, pergunte nos comentários. Olha só essa outra situação. Nessa outra situação, ele fala o seguinte, ó, um carpinteiro serra uma tábua de 1 metro, ou seja, 1 metro é igual a 100 centímetros, em 2 pedaços. Ele serra essa tábua em 2 pedaços. Um dos pedaços tem comprimento igual ao triplo do comprimento do outro. Então, ele tem uma tábua, certo? Ele serra essa tábua em 2 pedaços e ele fala que um dos pedaços, certo, é igual ao triplo do comprimento do outro. Então, ele fala isso. Então, ele tem uma tábua. Então, eu vou até desenhar aqui, ó, de preto novamente. Eu tenho uma tábua. Opa, manchou. Eu tenho uma tábua. Essa daqui é a minha tábua, certo? E ele serra em 2 pedaços. Então, ele serrou essa tábua em 2 pedaços. Por exemplo, eu vou serrar ela aqui, ó. Eu vou serrar essa tábua bem aqui. Pá, cortei ela bem aqui. Então, esse comprimento eu sei, que comprimento total é essa tábua? Eu sei. Então, eu posso dizer que o comprimento total dela vai de 0 metros a quanto? A 1 metro, certo? Mas eu não sei agora explicar, certo? O tamanho desse comprimento que ele, certo? Que ele cortou. Mas só que ele fala o seguinte, ó, que esse comprimento aqui, ó, certo? Que esse comprimento aqui, o outro comprimento em relação a esse primeiro tem o triplo dele. Então, se esse daqui ele mede y, o outro vai medir o quê? O triplo. É justamente o que ele me falou. Um dos pedaços tem comprimento igual ao triplo do comprimento do outro. Então, se esse daqui mede y, o outro que vai medir daqui até aqui vai medir o quê? 3y. Somente isso. Vamos ler e interpretar de novo para ver se compreendemos. Vamos ver, ó, um carpinteiro serra uma tábua de 1 metro em 2 pedaços. Então, eu fui lá, criei essa tábua de 1 metro, certo? E serrei ela em 2 pedaços. Serrei ela em um pedaço aqui. Então, esse daqui ó, é o meu primeiro pedaço. Então, serra em 2 pedaços. Esse outro aqui ó, é o quê? Meu segundo pedaço. Esse daqui é o meu segundo pedaço. E ele fala o seguinte, ó, um dos pedaços tem o comprimento igual ao triplo do comprimento do outro. Então, se esse meu primeiro pedaço ele mede y, o outro vai medir o quê? O triplo do comprimento do outro. Qual é o triplo de y? 3y, certo? Então, a expressão fica justamente essa. O que eu sei desses 2 pedaços que ele escreveu? Eu sei o seguinte, que se eu pegar esse primeiro pedaço, somar igual ao meu segundo pedaço, isso vai dar igual ao quê? A 1 metro. Pronto. Eu montei uma sentença matemática através de uma interpretação de texto.
Recapitulando, vou tirar esse m aqui para ficar apenas uma equação. Recapitulando, essa primeira parte aqui, ó, eu chamo apenas ela de quê? De primeiro membro, certo? De primeiro membro. Essa segunda parte eu chamo ela de quê? De segundo membro. Apenas isso. O meu y eu chamo ele de quê? De incógnita, certo? Aquilo que eu não conheço, eu chamo de incógnita. A única coisa que eu sei é que esse pedaço, o segundo pedaço, ele mede o quê? O triplo do primeiro pedaço, certo? Então, o objetivo que eu coloquei foi o quê? Através de um texto, souber montar, no caso, uma equação matemática. E a equação que a gente chegou é y mais 3y é igual a 1 metro, que é o valor da tábua. Professor, mas como é que resolve isso? Calma, o objetivo agora é saber identificar, certo? Saber montar, construir uma equação matemática através de uma interpretação de texto. Algumas informações a mais. Olha só o que ele traz nessa definição. Nessa definição, ele diz o seguinte, ó, toda sentença matemática expressa por uma igualdade, na qual haja um ou mais símbolos que representem números desconhecidos dessa sentença, é denominada de equação. Cada símbolo que representa um número desconhecido chama-se o quê? Incógnita. Olha lá a primeira situação. Então, olha só, toda expressão, certo, que tem uma igualdade, certo, e aquele valor que não conhecemos, simbolizamos por letras, vamos dizer que isso é uma equação matemática, certo? E aquilo que não conhecemos, no caso aqui é o y, chamamos de quê? De incógnita. Então, isso é uma equação. E aí ele dá alguns exemplos. A sentença matemática x menos y é igual a 20 é uma equação com duas incógnitas representadas pelas letras x e y. Isso daqui realmente é uma equação? É uma sentença representada por uma igualdade. Está vendo o sinal de igual aqui? Olha só, mas tem quantos números desconhecidos? Eu tenho o primeiro número que é x e o segundo número que é y, certo? Então, x e y é conhecido como as minhas igualdades. Olha lá aqui, ó, o primeiro exemplo lá, ó. O primeiro exemplo lá que foi da avenida. Ele escreveu 2/5 de x mais 40 é igual a 1 sobre 2x. Olha só, o primeiro membro ele está o quê? Antes da igualdade. O segundo membro ele está o quê? Depois da igualdade. O segundo exemplo lá do carpinteiro, que é y mais 3y igual a 100. Então, eu tenho o primeiro membro, que está antes da igualdade, e o segundo membro, que está depois da igualdade. Então, inicialmente, o objetivo é apenas esse. Para fixar mais esse conteúdo, temos que o quê? Praticar, fazer exercício. Eu trouxe, no caso aí, esse exercício, que tem essas 4 perguntinhas básicas, e eu quero que a gente, no caso, transforme essas sentenças, certo? Em uma expressão, em uma equação matemática. Veja bem, ele fala o seguinte, ó, o triplo de um número t, adicionamos 40 e obtemos 61. Ele está falando o triplo de quê? De qual número? Do número t. Então, olha só, o triplo do número t é pegar o 3 e multiplicar por quem? Por t. Esse é o triplo. Mas só que ele fala que adicionamos quem? Então, se ele adiciona, eu vou colocar um sinal de mais. Ele adicionou 40 e obtemos o quê? 61. Então, ele fala, ó, o triplo de um número t, adicionamos 40 é igual a 61. Então, temos aqui uma expressão matemática da letra A. Aqui que está antes da igualdade, que é o meu primeiro membro. O que está depois da minha igualdade é o meu segundo membro. Temos aqui a representação de uma equação matemática. Na letra B, ele fala o seguinte, ó, subtraímos 20 do dobro de um número y, obtemos 160. Olha só, ele fala, ó, subtraímos 20 do dobro de um número y. Qual é o dobro do número y? É 2 vezes quem? Vezes y. Eu vou subtrair quem desse dobro? Vou subtrair 20. E vai obter quem? Vai obter igual a 160. Então, temos aqui uma outra equação matemática. Vamos interpretar novamente, ó, subtraímos 20.
Então, se subtraímos 20 de quem? Do dobro de quem? Do número y. Com isso, obtemos um resultado de quanto? 160. Essa é a minha letra B. Agora, olha só essa outra questão. Essa outra questão, a letra C, ele fala o seguinte, ó, a metade de um número x aumentada do próprio número x é igual a 96. Então, o que eu vou pensar? Qual é a metade, certo? A metade do número x. Então, a metade, eu vou pegar o x e dividir por quanto? Por 2, certo? Então, a metade do número x, aumentada do próprio número x. Então, eu vou somar com quem? Aumentada do meu próprio número x. Isso vai ser igual a quem? A 96. Eu tenho um texto, através desse texto eu transformei em uma equação matemática. A metade de x mais x aumentado o próprio número x é igual a 96. Esse é o valor da minha expressão. Agora, a letra D. Vamos interpretar o que a letra D fala? Ele fala, ó, o quíntuplo de um número x. Então, ele fala, ó, o quíntuplo é eu pegar 5 e multiplicar por quem? Por x. Então, o quíntuplo do número x é 5 vezes esse número. É igual. Então, eu vou lá e coloco igual. É igual ao triplo do número x. Qual é o triplo do número x? Multiplico por 3, certo? Aumentado de 62. Então, vou aumentar a 62. Vamos ler de novo para ver se isso está certo? Ó. O quíntuplo de um número x, 5 vezes x, é igual, sinal de igual, ao triplo do número x, o triplo do número x, aumentado mais 62. Então, eu aumentei mais 62. Então, está aqui a minha equação matemática. Lembrando que antes da igualdade eu tenho o meu primeiro membro, depois da igualdade eu tenho o meu segundo membro. E quem é a incógnita? A incógnita é aquele valor que eu não sei. Então, o meu x é a minha incógnita, beleza? Galerinha, muitíssimo obrigado. Vou ficando por aqui e até a próxima aula. Fui!